Nós não vamos vir aqui com informação sem pé nem cabeça. Entrar ou não sei o quê, quanto mora. Não! Nós vamos fazer uma análise fria, completa. E eu mesmo trouxe os contra-argumentos para os meus argumentos. E espero expô-los aqui para vocês. Porque essa notícia, primeiro, eu não vou dizer que me deixa feliz, porque não me deixa. Porque saber que a gente está numa porcaria de país desse me deixa irritado. Mas pelo menos me confirma uma coisa, de que eu tenho agido com justiça desde que eu comecei a trabalhar como comunicador. Porque para quem não se lembra, vai fazer exatamente um ano, hoje é dia 14 de agosto, no dia 22 de agosto do ano passado, o desembargador Ayrton Vieira, daqui do estado de São Paulo, que é o juiz auxiliar de instrução do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, concorria a um cargo, a uma vaga, uma cadeira de ministro no STJ. É claro, concorre a um cargo político. Eu trouxe uma polêmica decisão dele à tona, falei, critiquei duramente aquela decisão, porque é um assinte. Não vou falar dela porque ele me processou criminalmente e o conteúdo dessa decisão agora se encontra em segredo de justiça. Que assim é fácil. Você é um desembargador, processa um cidadão comum na justiça em que você é desembargador. Tá legal. E quando eu comentei isso, a Jovem Pan pediu para que eu me retratasse com Ayrton Vieira. E eu já tinha convicção de que eu agia com justiça quando disse: eu prefiro perder o contrato a perder a minha decência. E quando eu vi na matéria do Glenn Greenwald, e eu posso falar com tranquilidade na matéria do Glenn Greenwald, porque eu, contrariamente à maioria das pessoas de direita, eu achei fantástico o que o Glenn Greenwald fez na Lava Jato. Foi errado? Não sei. Como jornalista, ele tem o inteiro direito de fazê-lo. E nós, população, temos o inteiro direito de saber as coisas erradas que acontecem sob sigilo. Como jornalista, eu aplaudi o Glenn ali e continuo aplaudindo o Glenn aqui. Eu não sou igual o Zé de Abreu, ator do PT, que fala: viva o Glenn na Vaza Jato, e agora? Glenn não tem vergonha na cara. Não. Eu tenho uma opinião muito reta das coisas. O que é errado, não importa contra quem ou quem é que está fazendo. Então a matéria do Glenn Greenwald mostrou que o desembargador Ayrton Vieira é capaz de fazer. E o que ele fez, em especial com a Revista Oeste, mandou que o técnico da assessoria usasse da criatividade para desmonetizar a Revista Oeste. Então o tempo é o senhor da razão. E se há um ano, faz um ano, aniversário de um ano, em que eu disse: perco o contrato com a Jovem Pan, mas não perco a decência para não me retratar com o desembargador Ayrton Vieira, que é o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, hoje eu tenho a mais absoluta certeza de que os meus comentários têm sido com justiça. E agora eu vou passar aqui para a mesa, vou trazendo mais informações e a gente vai escalando a gravidade dos fatos. Um dos áudios divulgado pela Folha, nesse áudio, o juiz instrutor Ayrton Vieira, principal assessor de Moraes no Supremo, demonstrou qual seria a estratégia para evitar o uso descarado do TSE. A conversa é com Eduardo Talhaferro, perito forense e então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Vamos ouvir. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Seguinte, conversando com a Cristina, ela pediu que a partir deste relatório e desse em diante, tá? Onde você coloca Supremo Tribunal Federal, coloque, por favor, Tribunal Superior Eleitoral. O número do processo nunca ficar em aberto, colocar, no caso desse e dos próximos, a não ser que tenha alguma outra contraindicação, o 4781, tá? E de ordem, colocar como de ordem
do Dr. Marco Antônio, tá? Por quê? Porque atualmente o ministro passa por uma fase difícil, qualquer detalhe, qualquer peninha pode virar amanhã ou depois mais um objeto de dor de cabeça para ele, tá? Então, ficaria para todos os fins, que é de ordem dele, do Dr. Marco, que ele manda enviar, né? É para a gente e aí é tudo bem. Ninguém vai poder questionar nada, etc. Falar, mas de onde que surgiu isso? Caiu do céu? A pedido de quem? E etc, né? E colocar em cima, repito, o Tribunal Superior Eleitoral, processo como nesse aqui já que você mandou, por favor, 4781, e de ordem do Dr. Marco Antônio Martim Vargas, juiz, eu não sei qual é o cargo que ele tem no TSE, né? Mas, enfim, juiz auxiliar ou juiz, enfim, né? Do Tribunal Superior, da Presidência, enfim, por favor, tá? E eu aguardo outra via. Muito obrigado. Eu vou trazer mais 2 trechos para o nosso debate. Num outro, o mesmo Ayrton Vieira e Eduardo Talhaferro mostram como Moraes usou informalmente a assessoria do TSE para pedir relatórios que embasavam suas decisões no inquérito das fake news no STF. Vamos ver. Eu preciso ver, eu acho que não, viu? É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte, quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses 3. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, por isso eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Que aí satisfaz sua excelência, tá bom? Em acréscimo, os auxiliares revelam como Moraes escolhia, ainda escolhe, né, os alvos e pedia ajustes em relatórios contra a oposição. Vamos ouvir. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero, o que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai, amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente aqui não encontra, não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, vai. Se você puder quebrar o galho aí, alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. E aí, Geisiane? Vamos ver se ele quebra o galho aí, hein? Ele tá sem sessão esses dias, tá com tempo. Ele tá com tempo para ficar buscando réu. É inacreditável. Nem os auxiliares dele aguentam ele. Para satisfazer a sua excelência. Assim, é ao bel prazer do Alexandre de Moraes. Enquanto ele não se sentir satisfeito, tirano que é mimado, é uma característica de ditadores, ser uma pessoa mimada, tudo tem que ser exatamente como ele quer, ele fica ali procurando. Tá sem sessão, tá com tempo, ele tá usando, na verdade, na prática, aquilo que a gente sempre fala, né? Eu vou ali, vou investigar, vou procurar, até eu achar alguma coisa que eu acho, porque a gente tá vendo que é o bel prazer, não tem lei, não tem constituição, não tem nada, é o que eu acho. O que eu acho que é um crime e em cima disso eu vou punir, eu vou prender, eu vou caçar, eu vou derrubar a rede social, eu vou fazer tudo o que o Alexandre de Moraes vem fazendo no nosso país. Eu vou dizer uma coisa, impeachment para Alexandre de Moraes ainda não é o suficiente, tendo em vista o dano que ele causa à democracia brasileira.
O impeachment é uma passada de mão na cabeça deles. Tipo, ó, vai lá, você já atrapalhou muito aqui o STF, você já corrompeu muito o nosso órgão, então eu vou só te empichar aqui, sai do órgão e a gente vai tentar tocar aqui o barco. É passar a mão na cabeça dele. Porque o que ele vem fazendo é completamente inacreditável. E essas informações, curiosamente, vêm do quê? Do setor de combate à desinformação do TSE. Tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu pergunto o que é desinformação e o que é fake news. E até agora não existiu uma única pessoa que conseguiu me dar um conceito e definição claro e objetivo como tem que ser dentro da ciência política, dentro da sociologia e dentro do meio jurídico sobre o que é desinformação e fake news. Sabe o que é mais engraçado, Gisiane? Que você falou, né? Dentro da ciência política, que não é uma ciência exata. Exato. Você não consegue definir, né, informação e desinformação. Mas na biológica, eles já conseguem cravar que não consegue achar homem e mulher. Exatamente. É completamente, assim, inacreditável. E só mais uma informação sobre o Ayrton Vieira. Ele é um juiz, né? Ele era ali o assessor. Ele era perito criminal que ocupava esse cargo aí, chefiava o que eles chamam de assessoria especial de enfrentamento à desinformação. Ele chefiava esse cargo. E esse cara deixou o cargo dele em maio de 2023. Para ocupar Sabe por quê? o posto. Não só por isso. Porque ele foi acusado pela esposa dele de violência doméstica. Eu não sei que tesãozinho que essa galera tem, né, de uma violência doméstica. Foi então, o talha-ferro? O talha-ferro? Foi o talha-ferro. Ah, sim, foi o talha-ferro. Isso, não foi o Ayrton. Exatamente, foi o talha-ferro. Que era o perito, exatamente. Quer um processo ele costas, saiu... Filha? Não, vou refazer, não vamos tomar outro, né? Não é esse, o que é o perito é o Eduardo, e ele se afastou. Ele foi, né, ali afastado em maio de 23, não em decorrência de nada disso aí, dessas ações, dessas mensagens. Não, ele foi afastado em decorrência de uma acusação da esposa dele de violência doméstica. Então, assim, são essas pessoas. É esse o nível das pessoas que nós estamos tratando aqui. E a gente não pode deixar isso morrer, tá? Isso é muito sério. A gente tá alertando há muito tempo, a gente não pode deixar essa peteca cair, porque é uma grande oportunidade que os brasileiros têm em suas mãos para pela enésima vez atestar que a justiça neste país está sendo completamente corrompida de maneira propositada por determinados elementos que ocupam cargo dentro do Supremo Tribunal. A gente não pode deixar essa peteca cair. Ô, Alemão, sabe essa frasezinha menor aqui da tarja, em cima a chapa vai... Põe essa coisa, o assunto é muito delicado, né? Como o assunto é muito delicado, coloca assim, pisando em ovos, né? Porque a gente está indo aqui com delicadeza na análise, tá? Luiz Arthur Nogueira, não é só isso, né? Vamos ver aqui, eu peguei esses trechos aqui que eu achei mais escabrosos da matéria do Glenn. Olha esse trecho aqui, que diz respeito à Revista Oeste. Em 6 de dezembro de 2022, Ayrton Vieira enviou uma mensagem à Talha-Ferro com um pedido específico e medida já determinada. Vamos levantar todas essas revistas golpistas, prejulgou, né, golpistas, para desmonetizar nas redes. Né? Ficamos aí. Se não fossem os assinantes, a Revista Oeste tinha acabado. Escreveu às 18 horas e 11 minutos daquele dia. A solicitação foi acompanhada de um link do Twitter, da Revista Oeste. Aí ele falou essas e outras do mesmo estilo. E o Talha-Ferro falou, olha, eu olhei tudo aqui, só tem publicação jornalística. Tá? Aí o Ayrton responde, use a sua criatividade. Risos. Risos. Quanto riso, ó, quanta alegria. Mais de 1000 palhaços no salão. O Alecrim está chorando pelo amor da Colombina. É isso aí, ó. Somos palhaços, né? Então use a sua criatividade, risos. Pegue uma ou outra fala, opinião mais áspera. O ministro entendeu que está extrapolando. Aí o Talha-Ferro responde, vou dar um jeito. Risos, risos, risos. Ô Pavinato, não tem atestado maior de credibilidade para a Revista Oeste do que esse caso. Porque eles tentaram encontrar e não encontraram, né, o que atesta a credibilidade da Revista Oeste. É um escândalo. Aliás, a Revista Oeste deveria ser indenizada. O problema é quem vai julgar isso, né? Se vem do Supremo, quem vai julgar? Queria colocar um outro ponto aqui, Pavinato. Eles não aprenderam nada com a Lava Jato. Então foram, no mínimo, pouco inteligentes. Eles documentaram tudo no WhatsApp.
Meu Deus do céu, se um dia você quiser cometer uma ilegalidade, não documente no WhatsApp. É tão amador o negócio que é inacreditável. Mas eu queria, para finalizar, colocar um ponto aqui, Pavinato. Para mim, a origem de todo o problema, além, claro, da personalidade do ministro Alexandre de Moraes, é o fato de que a mesma pessoa que é ministro do Supremo preside o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Isso é um absurdo. Não só deu margem para usar o TSE e inquérito Supremo, como você não tem a quem recorrer. Se o TSE comete uma ilegalidade, como é que você vai recorrer ao Supremo se a mesma pessoa, o ministro do Supremo, é o presidente do TSE? Então, a primeira coisa que o Congresso Nacional deveria fazer é proibir, mudar a regra de que o presidente do TSE não seja mais um ministro do Supremo. Pois é. Aí você veja, professor Marcelo Suano, isso escancarado. E a gente vê tem gente que acha normal, tem gente que não acha nada. Pavinato, vamos tentar entender. Eu vou fazer uma consideração sobre a Lava Jato. A Lava Jato cometeu muitos erros Tem procedimentais. 6.000 pessoas vendo sobre Pablo Marçal agora. Né? Mas onde não pode falar o assunto. Pois mas dá para ver a diferença de nível, né? Não que o Pablo Marçal não mereça. Não, sim, mas eu estou espantado. Mas só para fazer uma consideração, vamos verificar a Lava Jato. A Lava Jato cometeu vários erros procedimentais. Vários erros, vários. Mas uma coisa, a Lava Jato teve uma grandeza que não pode, em hipótese alguma, ser comparada com esse absurdo que está sendo cometido agora. Ela desvelou de uma maneira mais fácil para o entendimento as entranhas do poder e a podrura do nosso sistema. A Lava Jato, ela conseguiu fazer isso. Razão pela qual, independentemente dos erros, você tem que olhar para a Lava Jato e dizer, ela errou, mas ela jogou no ventilador todo o conjunto de descrescências que é feito por essa galera que governa o povo brasileiro. Esse é o ponto que, para mim, eu parto daí para dizer, vamos diferenciar o que está acontecendo agora. Levando-se em consideração a veracidade de tudo aquilo que foi apresentado, isso é pior do que a Lava Jato. O que eles fizeram, eles simplesmente deram voz à Béria. Porque o Béria dizia, aponte-me a pessoa e eu indicarei qual é o crime. Ou seja, é uma inversão total do uso do aparato do poder para perseguir e, mais do que perseguir, imputar os crimes que são necessários para que essas pessoas sejam afastadas do processo político, do processo social. Sabe que o senhor mencionou uma coisa? O senhor falou, né? Dos fatos e da lei. Tem um brocardo, porque o nosso direito é de matriz romana. Sim. Tem um brocardo de 2000 anos que diz: narra mihi factum dabut ius. Me dê os fatos e eu lhe entrego o direito. O que o Alexandre de Moraes fez foi: eu tô te entregando um direito, então se vira com os fatos. E detalhe, ele não está preocupado nem com o direito. É exatamente o que o Béria fazia. Diga-me quem você quer. E eu direi quais são os crimes, porque os fatos serão construídos. Porque a risadinha e use da criatividade é praticamente dizer assim: faça aquilo que é necessário para conseguir fazer a perseguição específica de tais ou tais indivíduos que possam se contrapor a mim ou à ordem, ou possam fazer uma oposição concreta com uma proposta que vá contra o establishment, porque é o que me parece. Todos estão defendendo o Deep State. Quando você olha e dá uma olhada e percebe o fato que está sendo apresentado para nós, eu vou fazer apenas um comentário e eu encerro. Sua Senhoria, o professor Ives Gandra, é um dos homens mais notáveis da nossa história. E ele tem uma característica que é muito clara: ele é um cavalheiro. A definição de cavalheiro é aquele que se esforça para que todas as pessoas se sintam bem. Mas há um dado que para mim é super importante. Eu vou pegar uma frase da Daniela, que a Daniela sempre disse assim: nos momentos de crise, nós não precisamos de administradores, nós precisamos de líderes. E o problema é que este é um momento que nós estamos percebendo, nós estamos vivendo no inferno. E o inferno só pode ser combatido não é com santos, é com anjos. E os anjos são aqueles que servem a Deus com as asas, se necessária, carregadas de ferro. Não significando isso guerra, significando a dureza.
Ou seja, esse é o momento que não dá para passar a mão na cabeça daqueles que estão destruindo o povo, já destruíram a nossa democracia, mas eles criam a ilusão que a democracia está sendo preservada porque eles destruíram o Estado democrático de direito, criando órgãos de inteligência para fazer aquilo que o Beria fazia. Espero que tudo aquilo que foi relatado não seja real. Sabe por qual razão? Porque eu ainda quero dormir com a esperança de que o Brasil tem jeito. Olha, eu falo aqui sempre, né? Quem derruba um regime democrático e consegue, nunca comete crime de golpe. É sempre o revolucionário. A diferença da revolução para o golpe é que a revolução é o golpista que ganha e o golpista é o golpista que perde. É isso que me parece. Quando a gente olha, Dani, nesse momento, por exemplo, só para vocês situarem, está tendo uma sessão plenária no STF. O caso do Clezão, por exemplo, está no plenário virtual. O Clezão morreu na Papuda porque o Alexandre de Moraes se negou a cumprir a ordem que a lei dá a um juiz de rever a prisão preventiva dentro do prazo razoável. O Toffoli já quis arquivar, a PGR sugeriu o arquivamento sem sequer analisar a questão do prazo que o juiz tem. E o que estão dizendo agora para a defesa do Moraes lá no STF é que são os ataques à instituição brasileira feitas nas redes sociais, o discurso de ódio, piriri-poró, piriri-pororó. Se o Supremo não estivesse, porque o Supremo é uma instituição, não se confunde, muito embora seja administrado pelos 11 ministros, o Supremo de fato é vítima, mas não da sociedade. Ele é vítima daqueles que ocupam um assento como ministro e não mereciam ocupar. Então já estão mudando o foco, já estão mudando o direcionamento. E daqui a pouco vão dizer que o sigilo não pode ser quebrado. E o que é muito pior, porque quando a gente vê a ilegalidade sendo cometida com o beneplácito do sigilo da lei, a gente nunca vai sair dessa situação. Pavinato, eu fiz aqui algumas anotações sobre o que você estava falando, até o Marcelo Suano, em especial também o professor Ives Gandra. Em primeiro lugar, ele fez uma comparação, o professor Ives Gandra, com relação às provas evidentes da Lava Jato, né? E ele falando o seguinte, que aquelas conversas que foram vazadas para ele, na verdade são consideradas conversas normais dentro do trâmite, aquilo que precisa ser feito, né? Mas que, diante de todas as provas que eram evidentes, não teria por que ter acontecido tudo o que aconteceu com relação à Lava Jato. E a mesma coisa, o professor, ele aplica neste momento, ele considera, tá, que essas conversas são normais, tá, diante do instrumento em si, não o conteúdo, que ele falou que não o conteúdo em si, que é normal, mas a questão é, apesar desse vazamento, as provas de um avanço autoritário já eram evidentes, sabe? Já se cansa há muito tempo de todas as ações do Alexandre de Moraes, não é, com relação a decisões, e eu poderia dizer sim, autoritária, alguns falam personalística, não é? Mas eu acredito que nós temos de dar os nomes devidamente aquilo que está acontecendo, porque quanto mais nós tentamos maquiar, pior fica a situação, porque fica parecendo que todos nós e a população no geral normalizou esse tipo de situação e não é verdade. O professor ainda pontuou que essa situação ela vai se resolver a partir do Congresso. E eu vou dizer para vocês, não é só o Alexandre de Moraes que precisa ser alvo. O Congresso, em especial o Senado, precisa ser alvo também. E eu acredito que neste material do Glenn pode, em breve, surgir alguma coisa com relação à inércia do Senado, porque isso não é normal. Não é normal todos esses avanços autoritários terem um Congresso, em especial o Senado, completamente apático, como se nada estivesse acontecendo. Então, eles são cúmplices. Nós temos que colocá-los como cúmplices também e, em especial, o presidente do Senado, para a gente tentar entender o que ele tem, porque ele nunca realiza nenhuma ação
para tentar parar esses desmandos que acontecem no nosso país. Então, ele também tem que ser retirado da presidência do Senado. E só para concluir aqui, Pavinato, eu tenho outros pontos, mas vamos deixar a mesa correr. Só para fechar, cabeça vazia, não é? É a oficina de Alexandre de Moraes, porque parece que tinha muito tempo por ali rolando.